Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carla Mirelli, sou membro aqui do Grupo Ômega. Se você não conhece, está vendo aqui ou ouvindo esse podcast pela primeira vez, um centro de formação de terapeutas holísticos e transpessoais e de estudo e pesquisa também na área da transpessoalidade. E hoje, para essa entrevista muito especial, eu tenho aqui com a gente, com alegria, uma pessoa sacerdotisa, uma liderança espiritual aqui em Salvador, Bahia. Tem aí uma tradição, uma ancestralidade nessa área, que é a Tayane Macedo, conhecida como Mãe Tai. E nós vamos estar conversando sobre a questão terapia, emergência espiritual, crises psicoespirituais e o direcionamento, que direcionamento se dá para isso. Hoje agradecemos porque temos esses centros de espiritualidade que dão esse primeiro acolhimento para as pessoas que estão em seu processo de busca de bem-estar, de realinhamento, mas nem sempre a questão está aí com suas bases, né, seus fundamentos, seus alicerces nas questões espirituais ou ancestrais, né? Existem, às vezes, questões mais humanas, mais próximas, mais terrenas, e é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui com vocês hoje. Então, Tayane, seja muito bem-vinda. Carlinha, gratidão, muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho, né, da nossa vivência lá no Cumua, que é um terreiro de Umbanda, que tem 54 anos, foi fundado por minha mãe, Hebe Macedo, e mãe Isabel Garrido, duas mulheres guerreiras e aguerridas e fortes, né, do seu tempo, né, para essa época. E hoje sobre o comando meu com Pai Rai, né? Que é o pai hoje também lá da casa, é meu pai, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, e que desde 2015 que a gente está nessa nova versão, nesse novo formato, nessa empreitada, porque não é fácil. E é um centro grande, não é isso? Tem É, muitas pessoas, muitas adesões, muitos membros, muita, assim, é um serviço grande que vocês prestam aqui à comunidade, né? Um serviço importante também. Me diga uma coisa, se sua mãe hoje, né, que sua mãe ainda está entre nós, né? Então, graças a Deus ainda está aqui. Mas o propósito com o qual nasceu o Kumua na época dela e do grupo que fundou, e hoje, Tayane nessa liderança, você sente que existe, que mudou algo no propósito do trabalho do Kumua? a semente, digamos assim, a semente principal, né? A árvore principal, eu acredito que não, porque o objetivo da gente sempre foi fazer a caridade, né? Ajudar as pessoas de alguma forma. Então, eu acho que isso a gente mantém muito forte, mas muda um pouco o olhar, né? Eu venho de uma outra geração, né? De uma formação, minha formação é em publicidade e propaganda, por muitos anos eu trabalhei nesse meio, com agência, com eventos, com música, né, também, fazendo alguns eventos, lançando no mercado artistas também, então eu venho dessa trajetória também. Então esse olhar meu também para o terreiro, né, trazendo um pouco desse cuidado, né, de você chegar e ter esse acolhimento não só que a Umbanda ela é uma religião extremamente, eu digo, que mexe com os nossos sentidos, né? Você chega na porta, você tem um incenso, você já sente aquela energia das ervas, você se incensa, e aí você entra, tem todo aquele visual, né, dos nossos orixás, de cores, das entidades, e aí na hora da abertura você tem a corimba, que são os atabaques, as músicas, Bem sensorial, bem sinestésico, né? muito. Então, eu sempre tive essa preocupação, né, com o cuidado,
desde uma programação visual, né, de você trabalhar pela minha vivência como publicitária, né, de você chegar lá e ter uma programação visual, de ter essa parte da comunicação. Então, é um terreiro que a gente traz muito forte, né, essa questão, né, de unir um pouco a comunicação, de trazer essa comunicação. E trazendo essa minha expertise, mas buscando essa ancestralidade, né, da caridade, de ajudar com projetos sociais. Hoje, Carlinha, a gente tem lá um projeto chamado Amor e Caridade, onde a gente distribui 500 cestas básicas. São 500 famílias cadastradas naquele entorno Alto do Coqueirinho, bairro da Paz, em vulnerabilidade, que a gente tem um cadastro com assistente social que trabalha lá com a gente. E a gente, todo mês, a gente dá uma cesta básica, que não é muito, né? São 11 itens na cesta, mas que ajuda muito essas famílias, né? Então, faça chuva, faça sol, a gente está lá distribuindo essas 500 cestas com o café da manhã. A gente também dá um café da manhã para essas pessoas, que muitos chegam lá às 4 horas da manhã, pra você ter ideia. Nossa. E uma fila de não cadastrados, isso é o que mais dói. Uma fila gigante de pessoas que todo mês estão lá pedindo para serem cadastrados no A projeto. gente se conecta muito com a realidade social, né? Que às vezes as pessoas, algumas, têm ideia de que a vivência religiosa, vamos dizer assim, pode te desconectar da problemática social. E a gente vê que justamente acontece o oposto, né? Que as pessoas comprometidas com uma vida espiritual, elas se conectam imediatamente com a possibilidade de servir, de apoiar, de olhar o outro, né? Como o outro é parte de mim. Uma consciência mais de fraternidade. Muitos desses alimentos é isso. A pessoa pega a ficha no site, o dia do nosso atendimento é dia de terça, o dia que a gente abre os atendimentos para a comunidade, né? Você pega a ficha no site e troca pelo alimento, né? Então, essas pessoas que vão lá tomar um passe, assistir uma palestra, falar com o guia, né? Seja o preto velho, o caboclo, ele leva esse alimento para ajudar no projeto. Isso tem sido muito bacana. Olha que interessante. E me diga uma coisa, para a gente chegar nesse ponto, né, de encontro. As pessoas vão buscar, algumas pessoas chegam até vocês por essa, melhor, vocês vão, né, os membros, as pessoas que se beneficiam de algum serviço espiritual, tem, como se diz, essa moeda de troca de ajudar a comunidade, né? Então, assim, é um serviço que não tem fins lucrativos, né? Então, é um serviço de doação mesmo. E existem muitas pessoas que procuram hoje esses centros, né? No seu centro, aqui a gente está falando do seu centro de Umbanda em particular, e eu sei que você já montou lá, construiu uma estrutura de atendimento terapêutico, de suporte terapêutico, porque estão percebendo, e isso eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também, percebendo que as pessoas que iam buscar um apoio espiritual, vocês tiveram uma sacada, vamos dizer assim, de perceber que não era somente, não diminuindo a questão do passe, nem do ritual, mas que existia, que isso não atenderia a uma demanda mais completa de cura, de saúde, vamos dizer assim, de equilíbrio. E aí vocês organizaram todo esse espaço de atendimento. Como é que isso acontece? E como foi que aconteceu esse saque, esse entendimento? As pessoas chegando lá, como é que vocês têm essa percepção? Nossa, essa daqui a gente sente que precisa de um outro tipo de suporte. Como é esse movimento, Eu vou contar assim um pouquinho do começo. Em 2012, Carlinhos, eu tive câncer de mama, né? E foi um momento, assim, eu digo muito que a doença às vezes vem para curar, né? Quem disse que a doença às vezes não cura? E quando eu tive esse câncer, eu estava num momento da minha vida que eu precisava mudar algumas coisas, entre elas também esse lado profissional, né? Então, quando ele veio e que eu fiz todo o tratamento de químio, foi um momento que eu me conectei muito, muito com a minha fé, né? Eu deixava de ir para qualquer lugar, mas eu não deixava de estar lá no terreiro, né? Saía às vezes da químio baqueada, mas estava lá usando máscara na época, que a máscara, né, não era, a gente não pensava em ser coletiva, mas usava.
E eu chegava lá no terreiro com essa conexão muito forte e, ao mesmo tempo, com o suporte psicológico, né, com a terapia, que isso para mim foi muito importante. Então, esses 2 pilares, eu estar fazendo uma terapia e ter o terreiro, né, e ter o meu centro lá com minha fé, isso para mim acho que foi uma das coisas, assim, é principal fonte da minha cura, assim, da minha força para que eu ficasse curada como eu estou hoje, 10 anos depois, já estou liberada, né, digamos assim, graças a Deus, bem de saúde. Então eu percebendo isso, eu sempre tive essa noção, sempre gostei, né, de estudar um pouco psicologia, de entender a mente humana, de buscar um pouco esse autoconhecimento, né, de mergulhar, porque eu tive que mergulhar nas minhas sombras nesse período, né, e isso para mim foi muito forte. Então quando a gente reabriu com o Moa, eu comecei a perceber, né, junto com o Pai Rai, que 90%, se eu te digo com toda certeza, Carlinha, sem medo de errar, as pessoas que vão procurar seja um terreiro, seja um centro espírita, ou até o próprio candomblé, ou a igreja, o que for, achando, né, que vai encontrar a resolução dos seus problemas, que vai encontrar. Você vai encontrar fé. Isso é uma coisa que ajuda muito. Você chegar lá e se conectar com o sagrado e fazer essa conexão ou reconexão. Uma reconexão, religar, né? Que é essa questão da Exato. religiosidade, né? Mas 90% não tem problema espiritual. Quando eu falo de problema espiritual, eh, eu falo assim, obsessor, um obsessor kármico, como a gente chama, né? Uma demanda daquelas, principalmente a gente aqui fala muito, fizeram uma macumba, a macumba pegou em mim. Pegou porque você abriu o seu campo, em primeiro lugar, né? Você não macumba não pega se você tiver com o seu campo fortalecido. Tudo é ressonância, Exato, frequência, né? exato, A frequência que a gente né? está alinhado é a frequência das coisas que a gente vai estar atraindo para a nossa experiência de vida, né? Perfeito. Como obsessor, né? A gente fala muito, obsessor, obsessor. Obsessor sou eu amanhã e você amanhã, né? A gente que a Umbanda é uma religião reencarnacionista, a gente acredita. Então, assim, obsessor, a gente também atrai o obsessor que a gente merece, né? Que a gente se afina, né? Que a gente está ali na mesma sintonia. Então, quando eu comecei a observar, né, que muitas vezes a gente tratava lá um consulente, né, um ser, e via, né, vamos fazer uma oferenda para Iemanjá, vamos fazer uma limpeza para abrir seus caminhos, e as coisas não fluíam, não fluíam. Eu disse, gente, o problema não adianta fazer oferenda, não adianta dar banho de folha, não adianta se ele não mudar, se ele não entender os processos. E observando isso, eu comecei a implantar lá, né, a gente começou com algumas terapias, né? Começamos com cromoterapia, com reiki, começamos com uma terapia com os cristais, alinhamento energético, e aí depois veio o primeiro terapeuta, o segundo, o terceiro, e aí hoje a gente está lá com 10 terapeutas e psicólogos com várias abordagens que atendem essas pessoas, né, de alguma forma. Que foi outra coisa que minha vivência, gente, nesse processo, né? As pessoas têm muita resistência a tratar o mental, a fazer terapia, né? Eu vim de uma geração, e acho que você também, que era até a terapia é coisa de maluco, É coisa de louco. né? Não, que nada, não tô maluco não, preciso de terapia não. E quando essas pessoas chegam num terreiro achando que o problema dela é espiritual, e que ela chega na frente de um preto velho, e o preto velho diz, minha filha, você precisa fazer terapia, vá cuidar da sua mente, sabe? Vá perdoar seu pai, sua mãe, porque você está assim porque você não perdoa, né? Ou você tem um problema, muitas pessoas com problema de abuso na infância, que hoje traz isso mal resolvido, enfim, são vários. Depressão, ansiedade, e essa nossa pandemia, eu costumo dizer que ela, para mim, está sendo a terceira pós-guerra mundial, né? Ela está sendo a terceira, porque
ela despertou muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins do ser humano. Então, as pessoas estão muita crise de ansiedade, depressão, Ave Maria, com essa doença assim se alastrou, suicídio, sabe? A gente tem recebido jovens lá com tentativa de suicídio, muito, muito. Então, quando esse guia chega e diz, vá fazer terapia, essa pessoa que tem resistência, ela aí acata, ela aceita. Ela aí vai achando que, né, que Orientação, conselho espiritual. e não deixa de fazer parte de um tratamento espiritual. Então, hoje a gente lá entende, né? Eu falo muito disso, Carminha. Para mim, a gente precisa cuidar desse tripé, né? Que é corpo, mente e espírito. Não pode estar em desequilíbrio mais um do que o outro, né? A gente tem que tentar. E alimentar todos os níveis, né? Exatamente. Porque eu imagino que o oposto também acontece. A gente, às vezes, em terapia, dentro da abordagem transpessoal, percebe que muitas pessoas também adoecem por um fechamento, por uma não nutrição do seu aspecto transcendental, né? Que é uma dimensão em nós, independente da sua crença, da sua orientação religiosa ou o que for, há uma dimensão em nós que é contemplada talvez mais pela religião ao longo de tantos anos, que é a dimensão espiritual. Então a gente está acostumado a nutrir hoje a busca do corpo perfeito, Sim. a busca da aparência perfeita, de ter a casa não usada, não envelhecimento, ter as famílias perfeitas, é tudo bonito, tudo alinhado, e existe, e está tudo bem que a gente tenha nada de mal nisso, né? A beleza, a saúde física, mas existe uma outra esfera, que é a esfera dessa possibilidade transcendental. Então, muitas pessoas também adoecem por não alimentar, né? Eu vejo, às vezes, até que procuram, começam a somatizar muito, somatizar, e quando se procura um local super, não, existe aqui uma necessidade de expansão. Também há isso, né? Ao oposto, né? Assim como a pessoa vai procurar achando que não, é porque está tudo na espiritualidade. E não é só espiritual, o que eu acho interessante é que elas não procuram o espiritual no sentido de, como você usou, reconexão. Esse espiritual para dentro. Procura, às vezes, um espiritual mágico. Sim. Um espiritual para fora, né? O Stanislaw Grof, que é o Papa, se pode dizer assim, um dos fundadores do movimento transpessoal, ele cunhou uma palavra junto com a sua companheira, Cristina Grof, chama emergência espiritual. Que quando as pessoas estão necessitando fazer mudanças importantes na sua vida, às vezes vem através de uma doença, elas fazem crises psicoespirituais. Então, eu também acredito que as pessoas procuram muito os centros de espiritualidade quando elas estão nessas crises psicoespirituais. A vida está começando a desorganizar e elas não conseguem entender que existe um chamado maior para uma abertura, para falar, olha, eu preciso incluir na minha vida uma prática. Não quer dizer que seja ou da Umbanda, do catolicismo, do budismo. É um olhar para esse lado dela, para essa vida. Então você sente que acontece também o oposto no centro, na procura que as pessoas têm. Elas têm problemas, às vezes, psicológicos, por falta de uma vivência da espiritualidade, por falta de uma abertura. Muito. Até porque a gente mexe com a mediunidade também. Eu digo sempre, mediunidade e loucura é uma linha muito tênue, né? Se você for estudar um pouco, né, a história dentro da própria Umbanda, né? A Umbanda, ela tem vários momentos, né, na criação dela, né? Você tem vários chamados. Como a gente não tinha internet naquela época, a gente não pode assim dizer quem foi o pai. Hoje existe um marco inicial que se chama Zélio Fernandino de Moraes. Ele era um menino de 17 anos e ele começou a ter ataques, né? Ataques mediúnicos. A família não sabia, extremamente católica, não sabia o que fazer. E aí leva esse menino, ó que história, ele leva esse menino primeiramente para um padre Benzi.
família católica, esse menino está com o diabo no corpo, vamos tirar. E o padre fez o exorcismo, o menino continuou tendo as mesmas situações, os mesmos problemas. Aí leva a sorte que o tio dele era psiquiatra, início do século, que examinou e disse, não, esse menino não tem problema de saúde mental, doença mental nenhuma, ele tá bem. O problema aí vamos investigar, vamos ver, mas ele não tem. E que foi a sorte, porque senão Zélio poderia ter ido para um manicômio com muitos Ou camisa de força química, né? Exatamente. Camisa muito dopado de medicação E com muitos, Carlinha, entram com a mediunidade aflorada e tem o diagnóstico de esquizofrenia, né? E acaba ficando mesmo, porque essa camisa de força mesmo que acontece nos centros, né? Hoje eu acredito que tenha mudado um pouco, mas início do século, imagine isso. E aí levam para uma benzedeira. E ela aí, quando ela vai, ela diz, o problema desse menino é mediunidade, leva ele na Federação Espírita de Niterói. E aí leva esse menino com 17 anos numa sessão espírita e de repente ele chega na hora, né? Tem a abertura, a pré-eleição, todo o processo dentro de um centro espírita, abre para a comunicação com os espíritos. Naquele momento ele manifesta um espírito de um caboclo, de um índio. E toda a sala que tinha de médios, né, de corporal, também manifestos consolentes, que eram médios que estavam ali. Há uma catarse, assim, uma coisa forte nesse momento, preto velho, caboclo. E ele levanta e aí pergunta, quem é você, meu irmão? Qual é o seu nome? Aí ele diz, se quer que eu tenha um nome, me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Só que tinha um clarividente na mesa que olha, né, para ele assim, bem difícil, mas eu não estou te vendo com vestes de caboclo, eu estou te vendo com vestes clericais. Aí ele dá risada e diz, você está me vendo com vestes da minha última encarnação, eu fui um frei, Gabriel de Malagrida, fui morto na Santa Inquisição em Lisboa, né, por ter previsto o terremoto em Lisboa. Trabalhei muito aqui no Nordeste brasileiro como jesuíta com os índios. E veio para falar para vocês porque vocês menosprezam, né? Porque vocês não dão voz e vez aos espíritos mais humildes, né? Eu costumo sempre falar isso, que não é que o espiritismo é não, os espíritas, alguns, né? O espiritismo é uma religião linda que a gente bebe muito dessa religião. Mas nesse momento ele questionou isso e aí ele diz, com quem sabe mais, né, aprenderemos, com quem sabe menos ensinaremos, e a ninguém viraremos as costas. Amanhã na casa do meu cavalo, né, como ele chamou o médio, estarei de portas abertas esperando a todos. E aí no outro dia, começa o processo de cura. Começa o processo, né, dessa religião que não tinha nome no início, depois que ele fala a Umbanda, depois Umbanda, que é uma palavra em quimbundo, né, que fala a arte de curar, né? Então, nasce, né? Claro que também a gente tem outros movimentos também acontecendo paralelo, como a Macumba Carioca, com Tata Tancredo, né? Um pouco depois, Luzia Pita, que foi uma escravizada de 1700 e que fazia sessões de Umbanda, ela recebia espíritos ancestrais. Então, você tem aí toda uma força dentro dessa religião. Umbanda, eu digo sempre assim, eu agradeço aquele pai, assim, e agradeço a mim também, porque eu acho que antes de encarnar eu escolhi por ter nascido nessa religião. Sou apaixonada, porque eu acho que é uma religião que ela é liberta, sabe? Por ela não ter uma Bíblia, um código, então cada terreiro tem a sua forma. Você tem terreiros mais puxados para o candomblé, e tá certo, é lindo. Você tem terreiros mais puxados para o espiritismo, que também tá certo, tá lindo. Tem outros mais católicos, tem outros mais xamânicos. Hoje a gente já tem a umbandagem. É uma religião livre, né? Então é uma religião que ela acolhe, abraça e traz essa oportunidade, principalmente desse místico de você trazer essas terapias holísticas, né? Porque quando você tem, por exemplo, um caboclo que mexe lá com ervas e que está ali
trabalhando com você com ervas, ele está também trabalhando ali o seu mental de alguma forma, né? Quando ele conversa com você, tem psicólogo da alma mais do que um preto velho, né? Senta ali, Que é o velho sábio, né? É o velho sábio da terra, né? Como se fosse aquele avô sábio. é, E me diga uma coisa, Tayane, e como é que vocês conseguem distinguir, vamos dizer, você falou assim, Carla, uma linha tênue entre a mediunidade, às vezes, e a possibilidade da esquizofrenia. Às vezes, não quer dizer que as pessoas que sejam médios, então, assim, não é isso aqui que a gente está falando, não é disso que a gente está falando, mas nós sabemos também que isso aconteceu e ainda acontece. Pessoas que têm dons mediúnicos ou que estão nessa abertura espiritual serem equivocadamente diagnosticadas como pessoas que têm uma desordem psíquica. Embora a gente sabe que às vezes uma pessoa... E isso precisa saber o que é o que, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, saber distinguir para saber que tipo de apoio, que tipo de espaço até, né, ou de oportunidade, de cura, ou de encaminhamento se fazer para cada questão como essa. Então, como é que vocês conseguem entender um pouco quando com as pessoas aparecem com esse processo, às vezes, desorganizado, porque a gente sabe que existe uma desorganização que vem de uma desorganização psíquica, sim, que aí vem o aconselhamento de um trabalho terapêutico, um trabalho psicológico, às vezes até um trabalho psiquiátrico, sim, né, em alguns casos, porque a pessoa ela está confundindo muito o que é realidade interna do que é realidade externa, ela está num processo de desintegração mental, mas tem casos em que a desorganização ela pode ser um caminho para a abertura espiritual. E no trabalho de vocês, na experiência de vocês, que instrumentos vocês utilizam? Como saber, como, através da própria orientação da entidade. da entidade? É. A gente consegue hoje, as entidades, né, os nossos mentores, essa egrégora, eles conseguem passar o tratamento, né, para a pessoa. E nesse processo também lá, o terreiro hoje, quando a gente hoje tem um curso, né, que é o curso de estudo da Umbanda, desenvolvimento e mediunidade. Então, muitas dessas pessoas entram também para que conheça os sintomas e o que está acontecendo, né? Dentro do curso a gente fala da Umbanda, da religião, ensina, mas a gente também tem módulos que estuda sobre a mediunidade, que fala sobre o que é que está acontecendo com você, né? É real ou não é real, né? Então a gente tenta, de certa forma, orientar essas pessoas com esse curso, né? Uhum. E nesse curso a gente prepara ele para que ele entenda a manifestação mediúnica, né? Que a maioria que procura, principalmente os terreiros de Umbanda, vai muitas pessoas com mediunidade ostensiva de incorporação. A gente sabe que tem mais de 130 tipos de mediunidade, Kardec catalogou mais de 130 tipos de mediunidade, mas a mediunidade de psicofonia, como chamam, ou incorporação, é a mediunidade que parece que a gente atrai, né? Essas pessoas que têm essa mediunidade mais ostensiva, digamos assim. Então, a gente tenta educar, ensinar, né? Na base do estudo, porque eu digo sempre, teoria e prática, a Carlinha tem que estar junto, sabe? Não adianta só estar lá, eu vou me conectar aqui com minha família espiritual, com meu cigano, meu preto velho, mas você precisa conhecer. A gente acredita muito que mediunidade é uma parceria do médium, né, com a sua família espiritual. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Em muitos casos, a gente vê uma resistência. A pessoa, parece que alguns já até me perguntaram, e onde é que entra a questão da liberdade da pessoa? Sobretudo em casos de transmissão oral, do dom, né? Ou da missão, ou do chamado. O que se faz quando há resistência
A pessoa tem eu imagino que, ao menos o médico espírita diz que a mediunidade ela é inerente à natureza humana. Algumas pessoas têm mais ou menos desenvolvido, algumas pessoas têm um tipo diferente de mediunidade, mas todos nós temos essa capacidade, porque isso é da nossa natureza, né? A transcendência e o terreno. A gente é uma ponte, né? Sempre. Mas há às vezes, uma resistência. Eu já ouvi muito isso em consultório, inclusive, pessoas que vêm de uma tradição. A resistência maior, normalmente, quando é uma tradição afro-brasileira. Quando é uma religião afro-brasileira, eu percebo que há uma resistência maior, porque a pessoa tem um chamado, há um processo de desorganização, e ela resiste a querer fazer um trabalho. Como é que a gente separa isso? A vivência da mediunidade da pessoa, no sentido da aceitação dos seus próprios dons, para que ela tenha uma integração, esteja integrado na sua vida, né, para que possa fluir harmonicamente, e o compromisso com um tipo de serviço. Então, assim, muitas pessoas às vezes não têm dificuldade em aceitar a mediunidade, mas não queria servir daquela forma. Como vocês administram para que a pessoa fique organizada? Como funciona isso? Um convite, né? Um chamado, como você falou, Carlinha. Mas a gente não obriga, sabe, as pessoas. As pessoas estão lá. Hoje a gente tem um voluntariado, né, grande lá, que está lá nos ajudando, seja incorporando e trabalhando, seja no passe, seja no bate-folha, né, que são dia de terça, né, ou na palestra. Existe uma palavrinha chamada livre-arbítrio, né? Então a gente não obriga. Quando essa pessoa chega lá e que tem uma certa resistência, e que faz o tratamento, que vê que a mediunidade não está um pouco, né, descompensada, aflorada, né, sentindo todas essas sensações, e que nesse tratamento ela vê resultado, ela vê como ela chegou e como ela está, ela já começa a entender. E aí vem o chamado, né? Vem a questão da consciência, né? De você realmente querer, né? A gente não obriga você é médium, você tem que trabalhar. Não existe isso, né? Você quer, é uma coisa que tem que vir do seu coração, do seu íntimo, da sua alma. Como a gente também costuma dizer, eu ouço muito, sabe? As pessoas chegam lá porque meu orixá está me castigando, meu preto velho está me castigando, meu caboclo porque eu dei as costas. Eu disse, gente, eu já tenho particularmente, eu e Pai Rai lá, junto com minha mãe, Mãe Bel, a gente acredita assim, eles nos amam, como é que eles vai castigar, sabe? Sua família espiritual nunca vai te castigar. Então, existem uns atavismos, umas coisas assim que chega e que eu digo, gente, para, não existe isso, não. Que não é só do ar brasileiro, né? Vem de uma experiência com o divino. Vem até, se a gente vai olhar até na religião, até no judaísmo, até na religião do islamismo, vem do catolicismo, da morrição, do pecado, do pecado, da culpa e da obrigação. Da obrigação, exato. Então a gente não acredita nisso, a gente desfaz esse discurso totalmente lá. E é o que eu digo, o que acontece é que você se afasta, né? Você se desconecta, então às vezes você abre seu presta. Você perde aquela proteção, você perde aquele amparo. Você fica achando que ele tá me castigando. Não, gente, ele tá ali no dia que você pedir, que você precisar, ele puder, ele vai te ajudar de alguma forma, entendeu? Mas você se desconecta e aí acha que o orixá ou a entidade, né? Porque existe uma diferença. O orixá pra gente é divindade, são seres divinos, é manifestação. Então, Oxum é a manifestação de Deus. Oxóssi é a manifestação de Deus no conhecimento. Nanã é a manifestação de Deus na evolução. Xangô é a manifestação de Deus na fé. Então, são divindades, não são espíritos. E entidades ou guias, como chamam, né? Meu guia, minha entidade, são espíritos
que encarnaram, desencarnaram, encarnaram e desencarnaram, e que hoje trabalham na espiritualidade, nos ajudando, né? Muitos ancestrais, fazendo parte da nossa família espiritual. Você está falando desse tema agora da mediunidade do chamado, e eu fiquei aqui pensando também nos médiums, já médiums que trabalham já na casa, que entenderam, sentiram um chamado, sentem que tem um determinado dom e querem colocar isso a serviço. E eu vejo aqui no Ômega, como centro de formação, que tem essa linha transpessoal, cada vez mais pessoas que vêm dessas comunidades, desses centros, espíritas, candomblecistas, umbandistas, né? E outros mais, né? Cristãos também, vêm fazer uma experiência. Para quê? Porque eles vão entendendo que, primeiro, eles querem, alguns vêm até assim, acho interessante isso, ainda não tem aquela consciência do olhar para si, mas que querem entender melhor o outro, a quem eles estão ali disponíveis para servir. Mas cada vez mais, aí eu percebo que aí é uma zona, às vezes, quase um risco. Eu vou dizer os dois tipos, né? Que eu vejo, assim, que a gente recebe muito aqui, que me parece um grupo, assim, bastante evolutivo. Acho que todo movimento é um movimento evolutivo. Então, eles compreendem, vêm no outro e falam assim, nossa, eu vou fazer uma busca de uma formação e tal, para poder me capacitar para entender melhor o outro, para conhecer o outro, como se, às vezes, ele tivesse chegado em um lugar. E aí eu acho, meu Deus, quando eu escuto, eu falo, zona perigosa. Quando a pessoa, aí eu vejo um outro grupo, tem muitas pessoas que têm chegado também, o inverso, já com uma consciência de que aquilo que é do outro a toca, de alguma forma, e que para ela poder dar o melhor de si, para que ela não faça uma confusão, um achismo, aquela água, ela passe limpa, e ela precisa se conhecer para entender aquilo que é meu, aquilo que é da entidade, aquilo que é da minha tradição, aquilo, se organizar, se conhecer, para poder se capacitar, se qualificar melhor. Então, em alguns casos, você percebe isso. Eu vejo muito que essa necessidade, né, do autoconhecimento, do autocuidado para pessoas que estão nessa linha de frente, para médiums, né? Como é que você percebe isso aí, Thay? Carlinha, é muita responsabilidade. Você hoje está ali como médium, né? Não só lá, em qualquer outro lugar. Você está lidando com vidas, sabe? E hoje é sabido, né? E estudado, inclusive, que a mediunidade hoje é consciente. Por isso que eu digo que é uma parceria sua com o guia, né? Então, assim, você precisa estar bem para que, como você falou, a água passe limpa, né? E para você estar bem, aí vem o processo de autoconhecimento, né? Então, hoje, eu te digo assim, quando eu iniciei contando rapidamente a história aqui, depois do câncer que a gente assumiu, quando eu assumi mais pai, Ave Maria, a gente apanhou tanto, sabe? De confiar, de acreditar no potencial até mediúnico daquela pessoa, mas o ser humano precisava. Aí vem ego, vaidade, sabe? Carências, Muitas carências. Então, hoje, a gente tem um corpo mediúnico muito pequeno para o tamanho do comum. As pessoas olham assim, hoje, médium de trabalho, que é aquele médium que incorpora, que dá consulta, a gente tem, acho que em torno de 25, mais ou menos, né? Que não chega, porque a gente tem 2 senhoras que só vai, né, por problema de saúde. Vamos botar em 20. Mas para o tamanho, as pessoas, você só tem... Da demanda que tem, né? Eu disse hoje, eu te digo com toda certeza, eu vou ficar com esses 20 e tentar melhorar esses 20 cada vez mais, ajudar de alguma forma eles também se né? Conhecerem, o autocuidado, né? Então, assim, eu prefiro do que eu botar 30, 50 e vai ser uma dor de cabeça, porque a gente no início vivenciou isso, né? Então, é muita responsabilidade hoje você trabalhar hoje atendendo pessoas, seja sem incorporar, né? Você imagine com a ajuda da espiritualidade, né? Então, esse cuidado hoje,
a gente tem, e assim, a gente sofre, porque a gente queria, por exemplo, botar 200 fichas de aconselhamento numa terça-feira. No entanto, a gente está ali, de acordo com a quantidade de médios que confirmam, na terça a gente bota um número de fichas para que não fique pesado, né, para o atendimento daquela noite, por causa dessa responsabilidade, né, esse cuidado. Então, hoje eu digo assim: "Ah, eu quero ser médio, eu quero trabalhar". Primeiro, vá se autoconhecer, sabe, vá ter esse autocuidado, vá fazer terapia, isso é uma coisa que a gente está implantando lá, sabe, tem que fazer terapia, né, eh, vá estudar, você precisa conhecer a religião, você precisa conhecer de ervas, você precisa já foi a fase, né, da mediunidade consciente. Meu caboclo sabe tudo, eu não preciso conhecer não. Hoje a mediunidade é consciente e é uma parceria, você precisa estudar. E olhar como é que está a sua vida, né, É, porque essa pessoa usa como um ponto de escapismo, sim, e claro que o ser é um ser que serve, seja ele como terapeuta, como uma pessoa que cuida de pessoas, mas cuida também do mental, do sim, psíquico de uma pessoa. É claro que ela não vai ter a vida dela toda um pinguinho no i, toda organizadinha, não, porque nós somos seres em processo, em construção. Mas às vezes a pessoa vai com a vida toda desorganizada. A vida ela não consegue se comunicar com as pessoas que são do seu círculo, do seu circuito, e quando chegam lá no centro, assim, ou em qualquer outro lugar, uma comunidade onde você vive, é uma outra pessoa, assim, né? Então, aí o trabalho fica, talvez, eu não sei, não, não há um comprometimento no trabalho, né? total, total. Uma pessoa com a vida desregrada, uma pessoa que lá fora tem problemas sérios, né, de se relacionar com o outro, uma pessoa que tem problemas com a família, que não perdoa, como é que ele vai estar ali sentado, né? Que forças ele vai dar passagem? Pois, Porque se é uma mediunidade, ele tem um dom para se comunicar, para estabelecer com essas forças que estão numa dimensão aí paralela, né? Numa dimensão que a gente que não é sim, tocada, sim, não é vista pelos nossos olhos físicos, nossos 5 sentidos, é algo que transcende. Então imagine, né? Se aquilo que está no visível, se está no externo, não pode, ela não consegue, como é que ela vai dar, pode dar, eu acho que isso deve acontecer, né? sim, Assim, ela tá que a gente falou de frequência no início. sim, Se eu tô que aí tem muito a ver também com a desordem, com a desorganização mental. sim, sim, Quando eu estou num grau de organização mental, todo o meu corpo eletromagnético, todo o meu corpo físico, a gente sente melhor. Quando a gente está, às vezes, amando, né, ou até quando a gente está acontecendo coisas boas, é, a gente fica assim numa versão, fala: "Pô, nossa, parece que o bem, quando acontece uma coisa boa, parece que o bem vem todo junto. é, Quando acontece uma coisa ruim, parece que vem tudo junto". Isso tem muito a ver com sintonia, com frequência. Então, se eu estou no nível de frequência também muito baixo, muito desestruturado, muito desorganizado, eu trago comigo, me parece, também essas forças. Eu posso também estar em contato com forças manipuladoras, com forças. total, Porque nós estamos lidando com mistificação, consciências, tudo com consciências, né? total, Carminha, Então, total, como é importante esse buscar elevar-se, mas assim, o que eu acho bonito dentro do trabalho que vocês fazem, da Umbanda e também um pouco mais do Candomblé, mas acho que tem peculiaridades, né? Tem diferença. são religiões irmãs, né, Irmãs, mas eu acho muito bonitas as religiões que têm uma conexão com a terra, porque chamam para um ancoramento. Para um ancoramento, você precisa estar de olho no que acontece na sua vida material, na sua vida física. Você precisa levar isso em consideração. Você não pode, por quê? Porque a própria religiosidade, a própria linha, ela, como você falou, Carla, você chega lá no centro, a primeira coisa você. Não é que você e abstrai, vai para dentro de você, como seria o caso de outras práticas espirituais. Você entra num estado assim, e às vezes parece que nem você está ali. Não, ali não, olha, é o cheiro que te chama para a terra, é um som, é um batuque, é uma dança, é é, uma fala, tudo te chama para cá, para você estar alinhado com a experiência terrena, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, essa possibilidade de abertura, mas aí é que vem a
a delicadeza, a sutileza, né? Eu tô aqui com... Mas eu acho bonito isso, porque ajuda. Acho que ajuda muito ao ancoramento. É Total, né? Um total. ancoramento. E ter essa consciência, entendeu, Carlinhos? As pessoas Exato. precisam ter essa consciência. Então, o que você diria, assim, Thay, para a gente caminhando já para o nosso encerramento, para essas pessoas que, acho que você já disse muito, a gente já conversou bastante sobre isso, mas para pessoas que estão nesse caminho de conexão com o espiritual e de alinhamento com a sua vida como um todo, né? O espiritual vem como um parte de tudo isso, né? Como um complemento, como, né? Da experiência humana. Mas para as pessoas que cuidam, para os médiuns que estão nesse papel também de terapeutas. Sim, da alma, né? Exato. De terapeutas da alma. Se você, com a sua experiência aí, com a experiência que você traz, a sua ancestralidade também, o conhecimento que você tem, o que é que você diria, assim, para eles, assim, olha, não dá para abrir mão disso. Para você não dar abrir mão de cuidar desse tripé, ter esse equilíbrio. Corpo, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, uma atividade física, né? Mente, fazer terapia. Tem que fazer, sabe? Eu não gostei do psicólogo, do terapeuta. Muda, até achar. Uma hora você vai criar vínculo, vai ter seu par de sapato, sabe, para sua meia, vai ter. Então é só ter paciência que você vai achar. Uns acham de primeira, outros demoram, mas vai. E o espiritual é se conectar com a espiritualidade, seja sozinho, em casa, para aqueles que não querem, né, frequentar nenhuma religião, se conectar com Deus, com a natureza, né, com o seu eu superior, com a sua ancestralidade, com a família espiritual, seja num terreiro, num centro espírita, budista, candomblé, onde for, na igreja, se te faz bem, mas ter esse religare, né, de alguma forma. Posso colocar uma quarta perna para esse banco? Pode. Que quando 3 é bom, mas 4, parece que quando a gente bota 4 pernas, isso eu quero. né? Que é o meu dom para quem serve. Perfeito. Né? O que é que eu, com tudo isso, com todo esse cuidado, esse presente, que é também a experiência humana, com o dom maravilhoso que você recebeu para o cuidado, então, para como é que eu estou servindo, né? A quem eu estou servindo. Como eu estou beneficiando também a humanidade com o presente que eu recebi, que é a vida, né? Então, acho que tudo isso precisa ter um propósito. E o sentido da vida. Sentido, né? Que é o trabalho que vocês fazem, é o trabalho que muitas pessoas hoje, muitas lideranças espirituais estão fazendo, o trabalho um pouco que a gente... Não falando que hoje eu sou aluna aqui do Ômega com muito orgulho, muito da alegria, né, de fazer essa formação, né, primeiramente para me conectar, me conhecer, porque não deixa de você, antes de você ser um terapeuta, você tem que se, né, terapeutizar também. Então está sendo uma experiência única para mim e também de trazer mais suporte para todo esse discurso que eu venho trazendo, né, sobre o mental, sobre fazer terapia, né, de juntar a espiritualidade com o mental, né, com essa parte. Então, isso foi um presente que eu me dei de fazer essa formação e estou muito feliz, cara. E a gente também, porque eu sinto particularmente, e também acho que toda a equipe aqui do Ômega, que os pontos de luz precisam se unir para a gente ajudar nesse processo de elevação da consciência do planeta, né? É um planeta tão lindo, tão abençoado, esse que a gente vive. Então, acho que agora a pandemia e tudo, a globalização, ele está possibilitando que a gente se conheça, veja pessoas e seres que estão trabalhando que antes a gente nem tinha, nem fazia ideia. É essa rede, né? E criar essa rede, ou manifestar, né? Conectar os pontos dessa rede. Eu acho que a hora que a gente
realmente esses pontos todos se conectarem. Ninguém segura, porque é tudo que a gente precisa. É luz, é compaixão, união, né? É integração, conexão, para vencer esses egos, a vaidade que você fala, a competição, a comparação. Não, gente, vamos junto. A gente vai com o nosso, você vem com a sua graça, com a sua beleza, com a sua sabedoria. Você vem com a gente, soma e cresce, e aí todo mundo se beneficia. Então, é uma alegria ter você aqui com a gente também, somando, trazendo a sua energia, para estar trazendo e trazendo a energia e os amigos também para aqui, né? Porque é uma vibração, uma energia boa, de sabedoria, de sacerdotisa, de força, de ancoramento, somando, construindo o ômega, né? Então, muito grata também por esses momentos, né? Por esse encontro, e que aconteçam muitos outros, né? Então, estamos encerrando aí com alegria, né? Esse encontro maravilhoso com a Mãe Tai, a nossa série de podcasts. E coloque aí seu comentário, o que você achou, o que você gostaria de acrescentar. E também temas que você gostaria que a gente trouxesse para aqui, para esses encontros. E também, outro detalhe, se você tem um conhecimento, um saber que gostaria de somar, integrar aqui essa comunidade, entre em contato com a gente para viabilizarmos essa possibilidade de ampliar essa rede. E esse podcast, ele vai ficar disponível em áudio aí no Spotify e logo, logo no YouTube para você acessar e compartilhar com todas as pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. Tchau, tchau.